Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus te abençoe. Esse é mais um dia que o Senhor nos fez, alegramos-nos, pois, e regozijamos nele. Que você tenha um feliz dia e que Deus te abençoe de uma forma tremenda. Pastor Roberto, pastor do Ministério Profético Betel, e eu tenho, neste dia, mais uma devocional e uma palavra de Deus para o teu coração. Está preparado? Pegue papel e caneta, porque Deus irá falar ao nosso coração. A palavra hoje é maturidade. Ser maduro, crescer, moço? Saber que crescer é importante e é necessário para nossas vidas. Às vezes a gente olha e paramos para pensar e falar de maturidade. Quando a gente fala de maturidade, a gente acha que maturidade, olhamos para o cenário, são aquelas pessoas que têm um cabelo branco, que já viveu muito, moço? Ela teve as suas experiências. E a gente coloca como maturidade sobre isso. Mas maturidade, pelo lado bíblico, pelo lado da palavra do Senhor, não tem a ver o quantos anos de crente eu tenho. Maturidade tem a ver o quanto tempo eu gasto perto do Mestre. O quanto tempo eu passo orando, falando com Ele. O quanto tempo eu passo conversando com Ele. Porque quanto mais eu falo com Ele, eu aprendo com Ele. E quanto mais eu aprendo com Ele, moço, e eu torno isso na prática da minha vida, isso vai me tornando um ser melhor. Isso vai me tornando um ser maduro. Maturidade tem a ver com a minha transformação em Cristo. Quem eu era e quem eu passo a ser, ou quem eu me torno quando eu sou no Senhor, Isso eu quero como texto base colocar o que o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos capítulo de número 12, verso número 2, quando ele vai dizer assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo para não se conformar com esse mundo. Eu paro para dizer sobre esse ponto, a maturidade de Paulo, ao entender que quando a gente passa a se tornar maduro, a gente já não passa a ter mais alegria com as coisas dessa vida. A gente passa a não ter alegria com o mundo. A gente sabe que a amizade com Deus se torna inimizade contra o mundo. E se eu tenho, moço, uma amizade com Deus, eu tenho uma inimizade com o mundo. O mundo não me pertence. O mundo não faz parte mais de mim. Jesus vai colocar em uma das suas palavras, dizendo para os seus discípulos, e ele vai falar com os discípulos assim: eu não vou pedir ao Pai para que tire vocês do mundo, mas que livre vocês do mal. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Estar, mas não são. A gente estar aqui por um cumprimento de uma palavra, de sermos sal da terra e luz do mundo, de sermos a referência, a representação de Deus na terra. Essa é a verdade para o nosso coração. Mas por quê? Porque olha só que a Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo número 5, verso número 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação ele é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Paulo vai dizer que a gente passa a andar em novidade de vida. Olha o que Gálatas 2:20 vai dizer: se eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo pelo Filho de Deus, vivo por Ele. Então, moço, eu passo a entender que se eu estou crucificado com Ele, já não vivo mais eu, já não sou eu, já não são as minhas vontades, mas é a vontade de Deus em mim. Já não é mais o meu querer, mas é o querer do Senhor na minha vida. A maturidade espiritual vai me fazer entender, vai me colocar sobre uma verdade, que vai me fazer entender, como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também vai descrever isso nas suas cartas,
que aquele que mentia não mente mais, que aquele que roubava não rouba mais, que aquele que falava mal, que tinha palavras torpes, já não pode ser usada mais, porque ele se tornou uma nova criação, ele passou-se nova. Então a gente para entender que a gente, vamos parar para pensar antes de dizer que as palavras vão ser ditas ao tempo certo, que quando vir uma afronta nós não vamos debatê-la, mas antes vamos ter uma palavra, como diz o proverbista, que a palavra branda afasta o furor. Porque, irmãos, a gente passa a entender que a maturidade vai fazer parte da nossa vida. E tem coisas que a gente precisa discernir. Como assim, pastor Roberto? Quando a gente olha para uma criança, ela precisa, nos seus primeiros meses, do leite. Porque o leite é o alimento principal para esta criança. Mas se ela ficar bebendo leite até os seus 2 anos, esse leite não terá a mesma fortificação do que o dos seus 6 primeiros meses. Os seus primeiros 6 meses são o alimento necessário. Ele precisa tomar o leite. Mas após isso, ele tem que começar a se alimentar de um alimento sólido, porque ele está em processo de amadurecimento. Então, queridos, comece a colocar no teu coração que a gente não vai viver bebendo leite. Deus está querendo que a gente se torne maduro, e para se tornar maduro você precisa se alimentar do alimento sólido. Entenda que não vai ser só bênção, a gente vai viver momentos de adversidade. Passa a entender, irmãos, que a nossa vida não será só vitória, nós teremos lutas e guerras para enfrentar. Passa a entender, irmãos, que nós vamos viver o dia mal, mas vamos aprender que no dia mal vamos aprender a suportá-lo, a vivê-lo de modo digno. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos, quando eu estou falando sobre isso, de revestimento, de a gente sermos diferentes. Colossenses 3:10 vai dizer assim, revestivos de novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quando a gente passa a nos revestir desse novo homem, a gente passa a ser parecido com Cristo. Lembra do apóstolo Pedro? Lembra? A Bíblia vai dizer que ele estar ali seguindo Jesus de longe, mas mesmo seguindo Jesus de longe, alguém vai olhar para ele e vai dizer que ele se parece com o mestre, que ele fala como o mestre. Mas passa a entender que quando a gente se aproxima de Cristo, a gente passa a ser parecido com ele. A nossa atitude vai ser a atitude parecida com a dele. Filipenses 2, verso número 5, vai dizer que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A própria carta aos Filipenses vai dizer assim, que tudo que é verdadeiro, que tudo que é puro, que tudo que é louvável, irmãos, tudo que é honesto, nisso nós devemos pensar. Colossenses vai dizer também que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Quando a gente começa a pensar nas coisas de Deus, nas coisas que vêm do alto, quando a gente olha para a terra, a gente enxerga o outro como um ser humano, a gente enxerga o outro, irmãos, como alguém que precisa, que carece da graça de Deus. Nós começamos a olhar que nós, como servo do Senhor, vamos suportá-lo, porque existe em nós algo que precisa ser desenvolvido, que são os frutos do Espírito. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus, capítulo número 5, verso número 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também como o mal. Porque é na prática do exercício da palavra que começamos a nos tornar alguém maduro. Você se considera alguém maduro em Deus, ou você está amadurecendo no Senhor? Você já se pegou às vezes dizendo assim, rapaz,
Se fosse um tempo atrás eu agia dessa forma, mas hoje eu não ajo mais. São as faculdades de Deus na sua vida, são os propósitos de Deus exercendo no seu coração. É Cristo em você que está lhe tornando você alguém melhor, que está nos torna a gente melhor. Olha só que coisa interessante que eu escrevi aqui. Deus quer que você seja maduro. O imaturo chora por tudo. O imaturo, ele chora por tudo. O maduro agradece a Deus por tudo. O imaturo faz o que tem vontade. O imaturo, ele faz aquilo que tem vontade de fazer. Mas o maduro faz o que precisa ser feito. Então, querido, nesse dia, é uma devocional. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Seja maduro em Cristo. Seja maduro no Senhor. Se revista de Deus, se revista da palavra. Gaste tempo lendo, gaste tempo orando, falando com Deus. E em falar com Deus, vamos conversar com Ele agora? Pai bendito, Deus eterno, eu te agradeço pela vida desse ouvinte, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos, que tem tirado, Senhor, pelas manhãs, tardes e noites, para ouvir, meu Pai querido, esta palavra, que eu sei que é o tocante do seu coração. O Senhor tem falado. Senhor, meu Pai querido, por quantos ele hoje poderia estar dizendo, eu preciso ter maturidade espiritual. Maturidade para resolver os meus problemas, maturidade para resolver as minhas pendências, maturidade para aprender ao momento de falar, ao momento de me calar, ter maturidade para discernir o que é bom e o que é mal, ter maturidade, Senhor, para poder resistir. Pai, então, em nome de Jesus, sobre esta vida, que neste dia aprove ao Senhor estar parando para ouvir esta palavra. Que a maturidade, Senhor, pela prática da sua palavra, venha gerar nele, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, meu Pai querido, ele venha crescer em Ti. Ele venha desenvolver no Senhor, meu Pai querido, como Paulo, no seu desenvolvimento, ele disse, eu não me conformo com esse mundo. A maturidade de Paulo estava tão grande que ele sabia discernir que o mundo não tinha mais o que oferecer para ele. E ele sabia que a amizade que ele tinha com Deus tornaria ele, ou tiraria ele, faria com que ele tivesse uma inimizade com o mundo. Porque quando eu estou em Cristo, eu tenho uma inimizade com o mundo não me pertence, o mundo não é o meu amigo. Pai, em nome de Jesus, liberta essa vida que tem feito as alianças erradas. Liberta essa vida, Senhor, que tem tomado as decisões erradas na sua vida, Pai querido. Que tem agido sem pensar, mas que neste dia o Senhor faça crescer, meu Pai. Dá-lhe a ele discernimento. Meu Pai, que ele não possa mais simplesmente viver do leite espiritual, mas que ele possa se alimentar do alimento sólido. Pai, porque a Tua palavra ela é conflito mesmo, a Tua palavra mexe com as nossas estruturas, a Tua palavra mexe com as nossas faculdades mentais. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que ela vai entre as juntas e medula e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para esta vida que te pedia sabedoria, Senhor, dá-lhe a ela, Senhor, o poder, meu Pai querido, para resolver problemas difíceis, para aquele que tinha te pedido paciência, que ele possa, através das lutas, saber, meu Pai, gerar em si a paciência, Pai, que no nome de Jesus, que o temor do Senhor esteja aflorado em nossas vidas, Pai. Que no nome de Jesus Cristo, Pai querido, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Pai, que nós temos sabedoria no falar, meu Pai, no pensar e no agir, Senhor. Como diz a Tua palavra, que estejamos prontos primeiramente a ouvir, Senhor, do que a oferecer sacrifícios de tolo, Pai querido. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, essa vida, que neste dia, Senhor,
se aproximou de Ti para ouvir a Tua palavra. Pai, que eu creio que através dessa palavra, meu Pai querido, o Senhor estará fazendo algo diferente em sua vida, meu Pai querido, porque, Senhor, quanto mais se aproximamos de Ti, mais parecidos contigo nos tornamos, Pai. Pai, nós chamamos a Ti, meu Pai, de Pai. Pai querido, então nós como filho precisamos ser parecidos contigo, Pai querido. Pai, que possamos ser parecidos nas nossas atitudes, que possamos ser parecidos no nosso proceder, que possamos ser parecidos no comportamento, Pai querido, que no nome de Jesus, Pai, que esta palavra abençoe essa vida, que essa palavra abençoe esse coração, Pai querido, e que ele entenda que a maturidade é um processo, que ser maduro é um processo, que crescer em Ti é um processo, Pai querido, e que a cada dia, Senhor, pela prática, ele venha desenvolver, meu Pai querido, esse crescimento espiritual. E que no nome de Jesus, Pai querido, ele cresça, desenvolva, se torne um crente maduro, como diz a Tua palavra, que ele chegue, meu Pai querido, à estatura de varão perfeito. Pai, obrigado por essa vida, obrigado por mais esse dia, por mais essa devocional, que o Senhor continue nos abençoando para a honra e glória do Teu nome. Querido, Deus te abençoe, um beijo no teu coração, até a próxima. Deixa nos comentários se essa palavra serviu para o teu coração. Deixa nos comentários se essa palavra, que essa devocional tem servido de alimento para a tua vida, e que você tire dela proveitos, que você tire dela ensinos para a sua vida, tá, queridos? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém, amém e amém.